Muito bem. Eu agradeço imenso a oportunidade de servir ao Senhor no vosso meio. E se diz bem a vosso respeito, pelo menos são gente paciente, senão já me tinham excluído. Também estou muito contente porque é a primeira vez que ouço este violoncelo e tem uma melodia muito doce. Muito obrigado. Fico muito contente com aquilo que ouvi. E quero falar-vos aqui mesmo na entrada do ano. Amanhã termina o primeiro mês, portanto ainda estamos a tempo de desejar um ano bom. Depois começa a ser mais desejar um bom verão e depois logo o Natal, porque isto é sempre a correr, não é? Mas ainda estamos a tempo. E queria falar convosco em talvez 3 coisas que são das mais importantes para a nossa vida. E tomem nota. A primeira delas é conhecer a Deus. E a segunda é conhecer a Deus. E a terceira? Conhecer a Deus. Okay. Quando nós não conhecemos, as coisas são terríveis. No primeiro aniversário, eu estou casado em maio, fará 33 anos. No primeiro aniversário de casamento com a Celeste, só casei com ela, não sei casar. Estávamos no campismo, no Cabedelo, e no dia de aniversário dela, era eu a fazer o comer e eu fui fazer carapauzitos ou quisinhos fritos com salada de tomate. Ela não gosta de tudo. Eu não sabia. Nós tínhamos casado em maio, aquilo foi ali em julho, ou creio que mesmo foi em julho, ou início de agosto, e eu ainda não tinha descoberto um conjunto de coisas acerca dela, ainda não a conhecia o suficiente, e pemba, ela chorou. Ela chorou e depois foi lá um café que havia ao lado, numa casa de madeira, ligar para os pais, para ouvir os pais, para se consolar. A gente, quando não conhece o suficiente, fazemos umas asneiras e umas coisas assim. Eu sei que vocês nunca fizeram. Pronto, mas eu tenho este problema. Daí que, insisto, portanto, é preciso conhecer a Deus. É preciso conhecer a Deus. Só conhecendo é que nós conseguimos entrar no seu plano e desfrutar daquilo que são as maravilhas, ao invés de muitas vezes andarmos desajeitados no caminho e, quem sabe, em contraciclo. Eu quero perguntar-vos, já uma vez ficaram intrigados, ou se calhar eu vou usar uma palavra mais comum, se calhar desconfiados com algum texto da Bíblia que parece não bater certo? Que vocês praticavam o que lá estava escrito e isso deveria conduzir a um determinado resultado, mas que nunca acontece aquilo que se espera. Ou que não acontece sucessivamente aquilo que espera. Sabe, isto é possível de acontecer. É que, eu vou dizendo isto várias vezes, algumas vezes olhamos com demasiada leveza, demasiado superficialmente para o texto sagrado e por causa disso apropriamos-nos dele de uma maneira errada. É verdade que o fazemos maioritariamente em consciência pura e em perfeita devoção, todavia apropriamos-nos dele de maneira errada. E pode ser, por causa disto, estejamos a tomar para nós instruções que na mente de Deus são outras bem diferentes. Por causa da nossa leveza ao olhar para o texto da Escritura, esperamos uma coisa que não é a mesma coisa na mente de Deus. E quando é assim, numa certa medida é bom, porque sempre regula. Bom, seja como for, sempre regula a vida. E noutra medida é péssimo, porque deixa-nos à espera de coisa que nunca acontecerá. E tão somente não acontece porque tem outro significado, forma parte de outra maneira no plano de Deus. O resultado de uma apropriação errada de um texto bíblico pode ser um grande desânimo e até um arrefecimento na fé.
quase sempre porque nós acreditamos que determinada coisa seria de uma determinada forma e isso deveria produzir um determinado resultado e acontece nada daquilo que esperávamos. Na minha experiência no ministério, estas foram das coisas mais terríveis que eu encontrei. Gente desanimada, arrefecendo na fé, com coisas a apontar a Deus, por não ser o que eles esperavam que era, sem nunca terem percebido que aquilo nunca esteve no plano de Deus, só no plano de Deus. Este desajuste é fatal. Por isso é que é preciso e eu recomendo. Mais vale fazer uma análise mais profunda e buscar uma compreensão mais alargada. Conferir os diferentes ensinos sobre a matéria em causa para descobrir se é mesmo assim como eu entendi ou se o que está a ser dito é outra coisa, diferente daquela que eu penso que é. Quero falar-vos de um caso específico. O texto de Mateus, capítulo 21 e verso 22. É um texto muito pequeno. Alguém, por favor, leia alto e bom som este versículo. Tudo quanto diz em oração, crendo, recebereis. O crer, este crer aqui, é muito bem explicado no versículo anterior e é apresentado como se tiverdes fé e não duvidares. Então, tudo o que pedires com fé e sem duvidar, vais receber. Eu confesso que já pedi muitas coisas a Deus e não recebi. Eu não sei o vosso caso. E perguntei muitas vezes se minha fé teria sido suficiente, se aquilo não era uma questão mesmo de falta de fé. Pois claro, dizia eu devo ter pedido com tão pouca fé que Deus não teve condição de me dar. E voltava a pedir com mais fé. E ainda assim, pedindo com muita fé, o que eu pedia ficava por chegar. E eu questionava-me, será que realmente Deus nos dá tudo aquilo que pedimos com fé? Aquilo que pedimos sem duvidar, crendo? É somente isto ou haverá algo mais que ainda me falta compreender e que explica porque é que eu não estou a receber aquilo que peço a Deus, mesmo quando eu acho que estou a pedir com tanta fé? O que é que me falta entender? Como já disse, mais vale fazer uma análise mais profunda e buscar uma compreensão mais alargada. E tudo se encaixará. Vejamos então se tudo o que pedirmos com fé verdadeiramente nos será dado por Deus. E este é o primeiro aspecto que eu queria considerar. Tudo que Jesus menciona é mesmo tudo? O tudo que Jesus menciona é mesmo tudo, e tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Vamos ver um caso simples, ou talvez dois, que nos vão deixar entender que nem sempre a palavra tudo significa a totalidade. E nós precisamos de analisar o tudo à luz do contexto. Oh, Daniel, posso fazer aqui uma interação contigo? Confessa aí qual é que é o teu prato favorito. Se tiveres vários, então, dos três primeiros, bacalhau à brás é aquele coisa, o outro é bacalhau conversado. Eu prefiro o bacalhau conversado. Mas pronto, como diria lá na minha terra, que eu sou de Mortedo, é por isso que o mundo não se vira. Mas gostam de bacalhau à brás. Então, tu fores passar seja no que for, foi pelo ministério, foi para fazeres profissionais, compromissos, foste passar um fim de semana fora. E a Débora ficou com os meninos em casa. E sabe-se lá porquê? Se calhar, como o outro que fez os jaquizinhos e o arroz de tomate e a salada de tomate. Sabe-se lá porquê? Ela fez bacalhau à brás.
E tu estás-lhe a ligar e dizes, então, o que é que vão almoçar? Olha, almoçar, já almoçámos. E o que é que foi? Foi bacalhau à Brás. Epá, Daniel parece dizer assim, escolheram quando eu lá não estava, para fazer bacalhau à Brás. Mas como ele gosta tanto, qual é o primeiro impulso que ele diz? Débora, comeram tudo. O que é que ele quer dizer com o comeram tudo? Diz lá, Daniel, o que é que tu queres dizer com isto? Por que é que fazes uma pergunta destas? Comeram tudo. Sim, mas o que é que tu estás realmente interessado? Em ter sobrado alguma coisa para ver se quando ele chegar ainda prova daquilo que ele gosta muito. Que interessante. Mas ele pergunta, então comeram tudo? A resposta podia ser, não, o frigorífico continua lá com sopa de ontem. Também temos um resto de frango não sei o quê. Na arca também temos. Não comemos tudo, ainda temos aqui muita coisa em casa. Não comemos tudo. Mas tu estavas-te a dirigir a quê? Especificamente ao bacalhau à Brás, que eles tinham almoçado e que tu estavas interessado em que houvesse ainda um restinho para quando chegasses a casa. Então, o tudo dele não era a comida toda que havia em casa sequer, quanto mais nos supermercados, quanto mais no mundo. Não era a totalidade da comida que existia, porque eles também não conseguiam comer tudo. Pois não? Fechamos um outro caso simples. Já viram por onde a coisa vai? O que é o tudo, muitas vezes? Vamos ver outro caso simples. Um professor de língua portuguesa, durante o ano letivo, ensina diversas matérias aos seus alunos do 11º ano de escolaridade. Quais matérias? Aquelas que estão no programa de estudos que o Ministério fez para aquele ano e para aquele nível escolar. No fim do ano, nas aulas de revisões, antes do exame final, o professor recomenda aos alunos: lembrem-se que vocês devem estudar tudo. Os alunos sempre perguntam: o que é que sai? Não é? O que é que sai? E a professora diz o quê? Vocês devem estudar. O que é que o professor pretende dizer com estudar tudo? Será que se refere a toda a matéria de língua portuguesa que se ensina nas escolas, desde a primeira classe até quem faz depois um doutoramento? É isso que o professor está a dizer? Estudem tudo. Então, não? O mais pequenino está a dizer que não. Então é o quê? Mas claro, só aquela certa matéria. Vocês devem estudar tudo, mas o tudo afinal não é tudo. Será que se refere a toda a matéria que se ensina na escola? Será que se refere a tudo o que no mundo pode ser ensinado? Já que ela nem sequer disse estudem tudo o que for da língua portuguesa. É vocês têm que estudar tudo. Então têm que estudar tudo. Biologia, matemática, física, química, antropologia, Minas. Têm que estudar tudo porque a professora disse que é para estudar. Será que é isso? Será que tudo se refere a isto? Sabe, quando o professor lhe diz que é para estudar tudo, ele somente se refere à matéria que ele ensinou aos alunos. E qual foi a matéria que ele ensinou? Foi aquela que faz parte do programa de estudos do ano de escolaridade em que ele estava, que era o 11º. Portanto, o tudo que era preciso estudar era aquilo que fazia parte da matéria daquele ano. E o tudo não é de facto tudo. Tem um contexto e era aquilo. E era aquilo. E neste caso, tudo que o professor se refere, como disse, é só aquela parte, repare, em que os alunos foram instruídos pelo professor. O resto ficava de fora. Aquele tudo era aquela matéria em que os alunos tinham sido instruídos pelo professor. E o resto ficava de fora. Da mesma forma, quando fazemos uma análise mais profunda e buscamos uma compreensão mais alargada, percebemos que Jesus aplicou a palavra tudo aqui neste texto para se referir a todo o conteúdo que tem encaixe naquilo que são os ensinos que Deus dá.
a matéria em que temos sido por ele instruídos. O que está fora da matéria, que faz parte da instrução de Deus, não entra no tudo e, portanto, podem pedir. Mas não entra. Deus espera de nós uma reação e uma compreensão daquilo que é a matéria que Ele nos tem instruído. O resto fica de fora. Portanto, tudo o que está relacionado com a matéria que Deus quer que sigamos faz parte do seu plano. Dentro desse tudo, aquilo que Deus quer que sigamos, que faz parte do seu plano, dentro desse tudo, o que quer que seja que lhe pedirmos com fé, o texto diz que Ele dá e nós recebemos. Qual é o problema aqui? É que muitos pedem aquilo que Deus não pode dar. Não faz parte da matéria. Faz parte da mente deles, da vontade deles, da coisa que eles inventaram, tornando-se eles os professores em vez de alunos. Depois não recebem. Depois ficam muito maçados. Perdem entusiasmo, muito tristes, porque Deus afinal não dá. Isto é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é alguns filtros que Deus usa, já agora de uma maneira prática. Vamos ver como é que Deus faz as coisas antes de decidir se nos dá ou não. Se a coisa encaixa na matéria ou não. Alguns filtros que Deus usa antes de dar-me a mim aquilo que eu lhe peço. Esta é então a pergunta natural. O que é que pode levar Deus a não satisfazer os pedidos que eu lhe faço, mesmo quando eu lhe peço com uma fé forte e verdadeira? O que é que pode levar a que ele diga, mas não é? Alguns ontem até tinham muita fé que o Benfica ia ganhar. Vejam lá. Se calhar hoje, dia de eleições, alguns têm alguma fé. Será que Deus vai agir em cima da fé? O que é que pode impedir Deus, digamos assim, de me dar aquilo que eu lhe peço, mesmo quando eu tenho muita fé? Aqui entra a matéria que Deus quer que saibamos e que sigamos e que faz parte do seu plano. E Deus usa estes filtros de uma forma muito simples. E nós devíamos, aliás, usá-los para não perder tempo. Para não perder tempo. Eu não sei como é que as coisas são na mente de Deus. Sei que Ele é diferente de nós. Isso é. Mas imaginem que era muito mais parecido com os humanos por um bocadinho só para fazer o exercício. E nós pedirmos certas coisas que não tem jeito nenhum e Ele a pensar assim, mas este filho insistir a pedir-me aquilo que eu já escrevi, que não posso dar. Mas este filho é teimoso, está sempre a insistir. É só um exercício. Provavelmente não é assim na mente de Deus, porque a maneira dele de se relacionar e de encaixar e de ver as coisas há de ser diferente desta falta de paciência nossa, não é? Mas quer dizer, a mim faz-me pensar, que chatice. Estou-me a dirigir ao Senhor do Universo, é verdade que é o Pai querido. Mas quer dizer, uma conversa de chacha. Falo mais, ir um pouco mais profundamente e encontrar aqui 5 filtros e não amassar Deus quando a coisa não passa por estes filtros. Ao contrário, ver se encaixa na matéria. Ver se encaixa na matéria. Primeiro filtro. Deus não nos dará aquilo que nos vai fazer mal. Deus é tão bom. E às vezes insistimos tanto, porque a nossa visão tão finita, tão do presente, não consegue entender como as coisas amplamente se relacionam e como aquilo seria uma desgraça. Insistimos tanto, para quê? A Escritura diz-nos em Romanos 8:28 o quê? Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. É verdade que usamos este texto muito noutro contexto, mas o que está escrito é isto exatamente. Todas as coisas cooperam. Assim que, se há uma coisa que eu peço a Deus, que Ele sabe que não coopera para o bem, Ele não tem condições de dar, porque é contra a sua palavra. Às vezes deveríamos ficar todos felizes por Deus não dar, mesmo quando achamos que pedimos com fé. Porquê? Deus está a usar este filtro. Oh, Pedro, olha que se eu ter isso é uma desgraça. É uma desgraça. E Deus retém, não dá. Porquê? Porque Ele está realmente interessado naquilo que Ele diz, que é que as coisas cooperem para...
E eu sou tão mau que às vezes quero as coisas que promovem o meu mal. Ainda bem que Deus usa este filtro. Mas eu posso fazer esta pergunta. Bom, isto que eu estou a pedir, isto coopera com o meu bem? Em que medida? Se eu descubro, pode ser uma desgraça. Então, segundo filtro, Deus não nos dará aquilo que vai contra a sua palavra. Ele tem uma vontade genérica, geral, expressa na Escritura Sagrada. Ele não nos dará aquilo que vai contra a sua palavra. A Bíblia diz que Jesus, ao chegar próximo do momento da sua morte, orou ao Pai e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Outro texto podia ser citado, este é o de Marcos 14:36. Teria Jesus pedido sem fé? Não. Boa. É que o próprio Senhor Jesus se submeteu a este princípio do Pai. Um pedido feito a Deus, mesmo que feito com fé, deverá estar debaixo da vontade soberana de Deus para que possa ser atendido por Ele. E nós sabemos o que aconteceu. A vontade do Pai era que o Filho fosse crucificado, entregue pelos nossos pecados, substituindo-nos para que pudéssemos ter intimidade com o Pai e ser resgatados. Logo, Jesus teria de passar por aquele momento que estava posto adiante de si. E porquê que, se ele pediu com fé, o Pai não lhe concedeu o pedido? Porque ele não dará aquilo que vai contra a sua palavra. E aquilo que ele queria, tinha destinado, era que o Filho passasse. Deus sempre é Deus. O mundo pode estar virado de pernas para o ar, a nossa vida igualmente. Mas Deus sempre fará aquilo que na sua soberana vontade tem destinado, fará. E se lhe pedirmos o que for contra, muitas vezes em honestidade, consciência pura, porque a nossa visão limitada da coisa não dá para mais. Nós estamos a falar com o Deus que tem o eterno passado, todo o presente e o eterno futuro, a desenrolar-se aos seus olhos permanentemente com detalhe. E, portanto, se pedirmos aquilo que vai contra a sua palavra, ele não tem condição de dar. Terceiro, Deus não nos dará aquilo que não o glorificará. A Bíblia diz-nos em Romanos 11:36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Todas as coisas são dele, existem para ele, com o fim último e primeiro de lhe dar glória. Glória a Deus. Notemos bem isto. É o fim primordial de todas as coisas. E o seu destino último. Se um pedido nosso não trouxer a glória que é devida a Deus, com certeza ele negará esse pedido. E outra vez, eu sou muito apaixonado, com uma grande tendência natural de pedir aquilo, sabem quê? Que traz uma certa glória para mim. Não sei se é por descuido, se é por ser mesmo assim. Mas preciso usar cada vez mais este filtro de perguntar isto que eu quero, isto que eu estou a pedir, isto cumprirá o fim primordial de todas as coisas, que é trazer glória a Deus? Ou isto é só para um encanto e um fascínio meu? Quarto aspecto. Deus não nos dará aquilo que esteja fora do tempo dele. É por isso que normalmente nós dizemos que a oração tem 3 tipos de resposta, não é? Um é sim. O outro é e o outro é espera. Deus não nos dará aquilo que está fora do seu tempo. A Bíblia diz em Eclesiastes 3:1 o quê? Tudo tem um tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo para todo o propósito. Isto quer dizer o quê? Sim, as coisas têm todas um encaixe. E tem um momento em que podem ocorrer. E acontece que no momento, como diz lá,
de saltar de alegria, não é o mesmo momento. De saltar de alegria, algumas versões dançar, não é o mesmo momento de chorar os nossos mortos, por exemplo. Tem o seu tempo, mas são tempos distintos. Há o tempo de abraçar e de deixar de abraçar. Há o tempo de semear, para depois chegar um momento em que há o tempo de colher. Tudo tem um tempo determinado e há tempo para todo o propósito. Um pedido que façamos a Deus, ainda que com fé, mas que esteja fora do tempo determinado por Ele, não será realizado naquele momento. É por isso que nós dizemos, como já vimos, que Deus muitas vezes responde com um espera aí, porque as condições não estão reunidas, porque é fora de tempo. O último filtro. Deus não nos dará aquilo que pedirmos para esbanjar nos nossos próprios prazeres. Já uma vez deram convosco a pedir para ganhar o Euromilhões? Não sei, na rádio vinha a semana passada, eram 130 milhões, ouvi, não sei se saiu alguém ou o quê, mas falava-se 130 milhões. Provavelmente dava jeito para ser infeliz. Porque 130 milhões, eu acho que dá jeito para ser infeliz, não é? A história de dois irmãos que eram padeiros lá no norte, que foram dos primeiros a ganhar o Euromilhões em Portugal, uma história triste, de morte, de filhos raptados. Um senhor que era em Espinho, que era arrumador de carros lá na rua, ao fim de 2 anos voltou a condição pior do que aquela que era de antes. Portanto, 130 milhões é capaz de ser muito, basta 2 milhões. Porque 2 milhões sempre se gasta mais depressa e dá menos problema. Isso é para voltar à situação anterior. Quer dizer, e nós pedimos um conjunto de coisas que são para esbanjar nos nossos próprios prazeres. A Bíblia diz-nos em Tiago 4,3: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Pedimos e não recebemos. Pedimos mal. Peço com fé, afinal. Peço com aquela garra, com aquela coisa de que acredito que Deus pode dar. E porquê é que Ele não dá? Porque, enfim, para o qual pedimos. É para satisfazer prazeres pessoais. Está longe de ser aquele outro filtro que é que todas as coisas servirão para lhe trazerem. E alguns pedidos que nós fazemos têm de base esta nossa carnalidade, uma certa inclinação natural para o pecado. E Deus nos livra desses pedidos, não permitindo que eles aconteçam nas nossas vidas. Ainda bem. Em conclusão, e um último aspecto, o nosso terceiro ponto, em conclusão. Portanto, fica claro que aquilo que há a fazer na nossa vida para termos sucesso é agora o último aspecto é como aquele professor de português, estuda em tudo. O último aspecto é eu e a matéria toda. Eu e a matéria toda, afinal. Para um entendimento claro acerca da vivência na fé, faz falta compreender a matéria toda. Porque só assim é que nós entendemos como se relacionam umas coisas com as outras. Precisamos fazer uma análise um pouco mais profunda e buscar uma compreensão mais alargada acerca do plano de Deus. Por isso é que somos convocados a conhecer a Deus. Não façam o mesmo engano do outro que fez a salada de tomate. Por falta de conhecimento da mulher. Choro. É interessante. Se insistirem em não buscar a Deus, por isso é que está aqui um mote muito interessante para o ano 2022 e para o resto da vida. Se insistirem em não buscar a Deus, querendo conhecer o seu plano, conhecer qual é a matéria toda, o desajuste pode provocar choro, claro. Desânimo, claro. Muitas vezes arrefecimento na fé, claro.
Nós temos na cabeça um conjunto de coisas que não existem do ponto de vista de Deus. Conhecendo a Deus, é que nós nos apropriaremos de forma correta da sua palavra. E isso é o caminho para o ânimo e para fortalecer a nossa fé. Quando o conhecemos e nos apropriamos da sua palavra corretamente, encaixando no seu plano, porque o conhecemos, estamos a caminho de um ânimo redobrado e de uma força de fé que nos há de impulsionar. Em respeito à satisfação dos nossos pedidos a Deus, temos 2 grandes desafios. O primeiro deles é aplicarmos os filtros antes de fazermos os nossos pedidos a Deus. E depois, então, fazermos os nossos pedidos com oração de fé, crendo, e o receberemos. E o segundo aspecto é manter sempre um relacionamento íntimo com Deus e dessa forma acontecer aquilo que Cristo nos prometeu em João 15:7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Vejam como o próprio Senhor Jesus Cristo, que veio do seio do Pai, um com o Pai, coautor do plano na eternidade, no seio da Trindade, para nos resgatar, como ele anuncia de uma maneira tão simples o que é pedir e tudo nos ser dado. É preciso que nós estejamos nele. E as suas palavras em nós, porque isto é o topo do conhecimento. E assim sendo, tudo o que pedirmos. E poderemos, então, sendo assim, pedirmos o que quisermos. Porque, naturalmente, queremos aquilo que é de acordo com as suas palavras que estão em nós. Este ajuste que deriva do conhecimento é que nos cria a condição de podermos pedir com encaixe, com propriedade, e então nos ser feito. Lembre-se disto, que Deus nos dê a força, porque Ele quer que seja assim, para nós podermos conhecê-lo intensamente, como o aspecto primeiro das nossas vidas, para não andarmos um pouco tontos à deriva, fazendo de Deus aquilo que Ele não é, querendo dele aquilo que Ele não pode dar, só por desconhecimento. Portanto, o que faz mais sentido é que assim seja.